E aí a gente queria se casar, mas não tínhamos condições financeiras para isso. O que aconteceu? Na época eu trabalhava e eu já recebia um salário legal. Eu juntei meu dinheiro, dei para ele poder ir lá para Aruba, para o Caribe, a ilha do Caribe, tchá-tchá-tchá, né? As muchachas, né? Músicas caribenhas, essas músicas. E ele foi trabalhar lá de garçom. E eu virei para o Lucinho e falei assim, Lucinho, eu não estou acreditando nisso que está acontecendo com a gente. Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ser pastor. Você não nasceu para isso, Lucinho. O que está acontecendo? E nós tínhamos tentado todas as portas para que ele conseguisse um emprego, para que a gente pudesse se casar. Os planos que a gente faz, né? A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E aí, tentamos tudo. Pode aplaudir o nome do Senhor. Gente, nós tentamos todas as portas, a gente só queria um emprego para ele, somente um emprego, para a gente poder nos casar, para que a gente pudesse nos casar e ter uma vida normal, que era uma família, constituir uma família, mas todos os impedimentos aconteceram. Eu me lembro que uma vez chegou a sair o emprego para o Lucinho no banco. E a gente celebrou, a gente festejou, agora a gente vai casar, que alegria. Vocês acreditam que no outro dia a mulher ligou cancelando, falando que foi cancelada aquela vaga no banco? Verdade, gente, era tanta provação, tanta tribulação, que a única conclusão que a gente chegou foi que ele fosse então para o Caribe, para juntar dinheiro, para a gente poder se casar. Nós ficamos noivos, ficamos 1 ano noivos pertinho do outro e 1 ano longe um do outro como noivos. Gente, o meu tempo de noivado foi de tanta frustração, porque eu tinha medo de sonhar. Sonhar que ele ia voltar e que a gente ia embora para o Caribe, ou que ele ia voltar, a gente ia conseguir ter uma vida normal e nos casar e sermos felizes, porque era tão longe, como que poderia dar certo? E é o que nós fazemos muitas vezes nas nossas vidas. Está tudo tão difícil, Deus, nada dá certo, Pai. E a gente olha para as outras pessoas, a história delas é tão bonita, a gente pensa que a história delas é mais fácil do que a nossa. Gente, quantas vezes eu tenho certeza, de repente você olhou para a minha vida, para a vida do meu esposo, e vocês pensaram, olha lá a vida deles, como eles são felizes, parece que nem tem problemas, nunca enfrentaram lutas, desafios, são bonitos, tem 47 anos de idade, nem parece. É verdade, essas coisas vão mexendo com a gente. Gente, mas o que aconteceu? O Lucinho, ele ligava para mim, e naquela época, há 25 anos atrás, gente, a ligação era muito cara. Ele ligava para mim e era tempo de um ficar falando com o outro assim, tô com saudade, vou morrer, volta para mim. E aí o tum, já aparecia. Quem sabe o que é o tum? É o telefone que desligou, que tinha caído a ficha, porque era muito caro, a gente não podia, não tinha condições. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, quem dera. Mas aí muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, ele deve estar com uma outra lá, está tão longe. E eles falavam com ele também a mesma coisa, ela deve estar com outro lá. Mas eu não, eu fiquei firme no propósito que eu tinha com Deus, eu me permaneci fiel ao Senhor, fiel a Ele, meu noivo. E eu não quis tomar nenhuma atitude, eu confiei, eu esperei em Deus. Muitas vezes nas nossas vidas, sabe por que nós não recebemos do Senhor aquilo que nós tanto pedimos para Ele? Porque nós não sabemos esperar nele, e nós tomamos decisões precipitadas. E eu falei com Deus, Deus, o milagre do Senhor vai ter que ser grande demais, porque o homem está lá do outro lado do mundo. E às vezes você está aí, tem um rapaz bonito aí do seu lado, moça, rapaz, você está achando que você não vai ser feliz na sua vida sentimental? Expulsa esse demônio em nome de Jesus.
Não, você tem Deus, confia em Deus, ora, clama, jejua. Não toma decisão precipitada, não. Deixa Deus te mostrar, Deus te guiar, que vai dar tudo certo. Eu não estou aqui para falar com vocês que quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida passa a ser maravilhosa, não. Estou aqui para mostrar para vocês que mesmo passando por lutas, desafios, nós somos vencedores porque Ele está conosco, amém? Então, ele sim voltou, nós nos casamos e, gente, foi um casamento tão simples, mas tão maravilhoso. Ai, eu ia fazer coraçãozinho aqui, sabe por quê? Porque a minha história de luta com ele foi tão difícil. Imagina você ficar noivo, seu esposo e seu noivo para o outro lado do mundo. Gente, que dor. Gente, eu emagreci, eu fiquei magrinha. De vez em quando eu falo assim com ele, Lucia, eu vou mandar você para longe de novo. Só para eu poder ficar magrinha de novo. Mas é mentira, a filha fica assim, né? Mas cheinha, mas com ele do meu lado. Feliz, abençoada. Porque a gente nasceu para ficar junto, amém? Então, ele voltou, nós nos casamos. E eu me lembro que o Lucinho fez uma música para mim, cantou para mim no dia do nosso casamento. Quem lembra daquela música, os mais antigos devem conhecer. Gente, eu sou péssima para cantar, mas eu posso cantar? Se os meus filhos estivessem aqui hoje, eles iam me matar. Mas eles sabem que eles têm uma mãe doidinha, uma mãe bem resolvida com ela mesma, e que ama Jesus, quer levar a glória de Deus. E aí tem aquela música assim, Corneto mio, dai-me um corneto muito crocante, é mil cremoso, é da gelato. O Lucinho fez uma música para mim, que ele cantou assim: Patrícia minha, és tão formosa, te amo tanto. Patrícia, Patrícia minha, te amo tanto. E ele cantou para mim essa música no dia do nosso casamento. Deitar e beber água. Então, as pessoas que estavam ali, elas não acreditavam, porque era um grande milagre. Mas é porque Deus é fiel. Nós nos casamos e, para vocês terem uma ideia, sabe onde foi a nossa lua de mel? Foi na casa de um amigo nosso. Foi na casa de um amigo nosso, porque nós não tínhamos condições de pagar um hotel. Mas foi tudo tão bonito, tão gostoso. Eu me lembro que um amigo dele jogou um monte de flor, de pétalas vermelhas na cama. E o Lucinho já contou essa história, que quando eu levantei, as flores ficavam tudo caindo assim ao meu redor. Mas é o carinho dele, ele jogou um monte de flor vermelha assim. Foi uma noite maravilhosa, o céu estava estrelado, a luz estava cheia, os passarinhos, né, cantavam, dando um beijinho no outro. Só tem isso para contar para vocês. No outro dia, porque eu não posso contar tudo, o tempo é pouco, gente. No outro dia, nós nos casamos e viemos morar em Belo Horizonte. Filha mais nova, e eu vim morar numa cidade grande, nascida no interior. Meu pai do céu, que doideira! Eu não sabia o que era mais doido, estava para acontecer ainda. Chegamos em Belo Horizonte. E aí começou, né, as lutas, os desafios, e eu não sabia o que eram tantos. Me casei muito ingênua, e o meu marido também. Nós nos casamos com 21 anos de idade, completamente despreparados. Porque na nossa época não tinha essas coisas que o pastor Dudu e a pastora Vanessa fazem, de encontro de casais, namorados, de ensinar como viver, como proceder. Não tinha nada disso. Então nós aprendemos sofrendo. Olha, meu amado irmão, minha irmã, você não precisa aprender sofrendo, amém? Amém? Nem você casado, em nome de Jesus. Então, o início do nosso namoro, como eu disse, foi também marcado por muitas lutas, muita falta de dinheiro. Já contei que no início a gente não tinha condições para nada, não tinha dinheiro, eu não comia carne, não bebia leite, só final de semana. Comprar roupa, não podia comprar roupa porque não tinha dinheiro. Eu me lembro, gente, que uma vez o meu marido me levou, olha isso aqui, mulher, você que está me ouvindo, hein? Me levou no shopping, porque ele queria me dar um presente, ele queria me fazer feliz, era uma data especial. E naquela época, hoje R$5 não vale nada.
Mas está valendo também, hein? Não vale nada, mas está valendo, né? Você precisa de R$5 quando você não tem, não é? Mas naquela época, R$5 era como se fosse R$20 hoje. E ele me levou no shopping, ele me deu uma blusa muito bonita, sabe? A blusa, eu olhei para a blusa, porque a mulher gosta de brilho. Porque a gente nasceu para brilhar, entendeu? A gente nasceu para brilhar, levar a glória de Deus. Por isso que eu falo, eu nasci para levar a glória de Deus, você também. Porque a gente tem que brilhar, gente, amém? Aí meu marido me levou no shopping, e aí a gente viu uma blusa de R$5. Falei assim, Lucinho, eu achei a blusa que eu quero, e ela custa R$5. E ele todo feliz entrou lá, me falou, ela pode experimentar a blusa? Entrei, experimentei a blusa. Aí quando eu fui olhar para ele assim, eu falei assim, o que você achou, amor? Que ele olhou para mim, gente, a blusa soltava purpurina toda. Quando ele olhou para mim e falou assim, Pati, você está toda cheia de purpurina no rosto, nos braços, em tudo. E eu me lembro que ali nós olhamos um para o outro e nós nos abraçamos e foi tão gostoso, porque eu abracei ele e nós choramos. E eu, como se eu falasse para o outro, olha, não importa as dificuldades, não importa as lutas, não importa a falta de dinheiro, a gente vai vencer, nós temos Jesus, nós amamos a Deus, e a gente quer cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, assim, o interessante é que o que eu estou contando para vocês aqui hoje não são as minhas vitórias, não. Vou chegar lá no final, porque tem bênção para contar. E muita bênção, irmão. Mas eu quero que vocês entendam aquilo que Jesus fez na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família. Eu olho para a minha história e eu penso assim, Jesus, era para a minha história ter dado tão errado, ter dado tudo tão errado. Eu me lembro os namoros que eu tive antes de conhecer o meu esposo. Não tinha nada a ver comigo, com o projeto de Deus para a minha vida. Mas eu também não fui o projeto de Deus para a vida, daqueles namorados que eu tive, porque eu não conhecia Jesus também, a minha vida não tinha sido transformada por Ele. Então, a minha história com o Lucinho foi assim, e eu também, assim, as coisas que eu tenho mais bonita comigo, da história dele, são as nossas lutas, dificuldades, porque as lutas e dificuldades nunca nos separaram um do outro, mas sempre nos fortaleceram. Teve um belo dia que o Lucinho entrou para o seminário e ele se formou para pastor. Ele estudou 4 anos ou 5, eu não lembro quanto tempo foi o seminário dele. E aí sim, eu virei para ele e falei assim, tá vendo, Lucinho? Deus cumprindo o propósito dele. Quando você foi para o Caribe, eu sempre te falei que você ia ser um pastor. E a mãe dele já falava isso para ele, que ele iria ser um pastor. E ali nós começamos a pastorear adolescentes e jovens. E no início foi o seguinte, ficava na porta recebendo os jovens que chegavam ali, os adolescentes. E depois foi crescendo, o pastor chamou a gente para poder pastorear os adolescentes e jovens. E Deus foi cumprindo os propósitos deles, vencemos, lutamos muito e chegamos até aqui. O que eu quero compartilhar hoje na minha vida? O que Deus fez na minha vida e na minha família? Hoje, Deus me deu uma família linda. Se você está aqui hoje, você olha para você e você acha impossível Deus te dar uma família, nós vamos orar aqui por você hoje e nós não vamos aceitar isso na sua vida. Sabe, o que eu tenho aprendido com Deus, gente? Nós não podemos colocar limite naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque quando nós colocamos limites, nós falamos para Deus assim, Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer algo na minha vida até aqui, Deus, este é o limite. Ah, meu irmão, mas quando você tem um encontro com Cristo e você conhece o amor dele, você enxerga que para Deus não tem limites. Para ele não tem limites, porque ele criou os céus, a terra, ele te criou, ele criou a pessoa que está aí do seu lado. E sabe o que ele fez? Ele te deu poder. Deus te deu poder para governar
todas as coisas, porque foi isso que ele fez com o homem, lá no início da criação, com Adão, com Eva. Ele criou os céus, a terra, os mares, e ele disse: agora deem nomes, dominem sobre todas as coisas. Então Deus te deu poder. Não aceite pensamentos de inferioridade, pensamentos negativos de falta de fé para a sua vida, porque a falta de fé na sua vida sentimental vai impedir de cumprir os planos de Deus para você e te impedir de construir uma família que Deus tem para a sua vida. E sabe o que acontece? Eu olho para mim, para o Lucinho, para a Emily, para o Davi, eu penso assim: Deus, além do Senhor ter me dado a Emily, o Davi e o Lucinho, o Senhor ainda usa a gente? Como assim, Deus? Como que o Senhor nos usa? Porque eu olho lá para trás, mas aí eu olho para Jesus. Ei, Jesus! E sabe o que acontece? Eu olho para Jesus e ele fala assim para mim: ei, filha, não põe limite para mim não. Eu estou te convidando. Vem, filha, vem, filho. Nessa noite, sabe o que está acontecendo? Deus está te convidando, está te chamando para você sair do sobrenatural também. Ele está te chamando para você vir com Ele, para você segurar na mão dEle. Vem cá, Laís. E deixar Ele te conduzir, e deixar Ele te erguer, Ele te levantar, e Ele te convidar a caminhar com Ele, você não caminhar mais sozinha, com complexos igual eu tinha, inferioridade, eu não posso, eu não consigo, Deus, eu sou inferior às pessoas, por que para elas é mais fácil, para mim é tão difícil? Não, Jesus me ensinou. Ele está me ensinando todos os dias que é tão gostoso viver com Ele, que é tão prazeroso, que mesmo em meio às lutas, é Ele quem me fortalece, é Ele que enche o meu coração de alegria, é Ele que põe fé no meu coração, na minha vida, quando as dificuldades batem lá no meu lar, as lutas, é Ele quem diz assim: vem, filho, vem, Lucinho, vem, Pati, vem, Mimi, vem, Davi, eu estou com vocês, eu não deixo vocês. Meu irmão, obrigado, Laís. Não desanima, não. Se fortalece em Deus aqui hoje. Você saiu lá da sua casa para ser fortalecido, para ser cheio do poder de Deus. Não se contente com o mínimo de Deus, com um pouquinho, não. Porque Ele tem muito para você. Ele tem muito para você. Ele tem grandes coisas, Ele tem milagre, Ele tem poder, Ele tem autoridade para te dar. Porque o nome dEle é poderoso, o nome de Jesus. Ele cura os enfermos, Ele ressuscita os mortos, Ele dá dinheiro àquele que não tem condições de nada, Ele dá trabalho, Ele dá saúde, Ele sopra o fôlego de vida e a vida ressurge do pó. Esse é o nosso Deus, então não se contente com pouco. Deus, Ele é poderoso. E eu olho também para a minha vida, aquela menina tão insegura, tão incapaz. Hoje eu tenho livros escritos, eu escrevi livros sozinha, escrevi livros com meu esposo, e estou escrevendo um livro agora também. E esse livro se chama Caminhando com Ele. Fala sobre a minha caminhada com Jesus e a caminhada com meu esposo. Hoje eu sou formada em psicologia. E no início do meu casamento... Ai, gente... vai dando glória a Deus.